Olá, bem-vindos. Canal Tejanos de novo na sua companhia. Hoje com o programa É Agora. Este É Agora com Filipe Martinho, Presidente da Direção da FARPA, da Associação daqui do Conselho de Santarém. Antes de avançarmos para a conversa, agradecendo desde já a possibilidade de estar connosco para esta conversa. Também dizer que o programa hoje do Canal Tejanos É Agora é conversado por mim, Nelson Ferrão, e também com a parte técnica em colaboração o Francisco Mendes. Como é habitual, entre um e outro, vamos fazendo estas conversas para dar oportunidade a que possamos saber o que é que vai acontecendo um pouco por todo o lado e também com foco principal na nossa região e Conselho de Santarém. Obrigado, Filipe, dizia eu há pouco. A FARPA esteve em evidência estes últimos dias por causa da Festa Azul que ocorreu e cujos rendimentos, resultados da festa reverteram para a Associação e também a propósito do dia de hoje, precisamente, se comemorar o Dia Mundial da Saúde Mental. Duas efemérides que catapultou também a FARPA para alguma visibilidade e também para se perceber das dificuldades, da forma como vai lidando com esta ajuda que vão fazendo àqueles que recorrem a esta associação. Para começar, e a propósito deste introito, a FARPA. Para quem não conhece, o que é que pode ficar a saber do que é a FARPA? Bem, boa tarde, obrigada também pelo convite, primeiro de tudo. A FARPA é uma instituição da nossa cidade que completa este ano 25 anos e que se dedica a estas questões ligadas à saúde mental. Portanto, a nossa atividade principal tem a ver com o Fórum Socioocupacional, onde temos cerca de 13 utentes, portanto, neste fórum, em que todos os dias estão connosco e que tentamos com eles fazer um conjunto de atividades que permitam também a sua reabilitação e reinserção na vida ativa, que no fundo é esse o nosso grande objetivo. Depois, para além disso, temos outros projetos, desenvolvemos outros projetos, mas sempre ligado a estas questões da causa da saúde mental. Já agora, levantando um pouco mais o véu e a propósito de ter enunciado, que projetos decorrem por via da Associação FARPA, seja agora, seja ao longo dos últimos anos. Já agora ficamos a perceber também o que é que consta. Nós tivemos um dos nossos principais projetos que decorreu e terminou em junho deste ano e que estamos neste momento a estudar a sua continuidade, que envolvia 8 municípios da nossa comunidade intermunicipal, em que o objetivo era poder fazer um apoio junto das populações, portanto, destes municípios, na área da saúde mental. Portanto, aquilo que nós fizemos foi referenciar um conjunto e com a ajuda de uma série de equipas que estão no terreno, referenciar um conjunto de pessoas que precisavam de apoio na área da saúde mental e depois tínhamos as nossas equipas que iam ao terreno, iam à casa das pessoas e que faziam este trabalho de apoio domiciliário, no fundo, mas ligado à área da saúde mental. Este projeto teve a duração de cerca de 3 anos, foi um projeto de muita importância para a instituição, deu-nos também aqui, foi não só em termos da visibilidade que tivemos do trabalho que fizemos, mas também a visibilidade enquanto instituição nesta área, que somos a única instituição que trabalha estas problemáticas no distrito e que cada vez mais somos requisitados por isso. Depois, para além disso, deste projeto, temos projetos ligados a ações de sensibilização, no fundo mostrar um bocadinho também, e aquilo que estamos a fazer nestas comemorações que começam hoje, aquilo que se pode fazer dentro da área da saúde mental e a importância em sensibilizar a população, os jovens, junto às escolas, junto de municípios, junto de empresas, aquilo que se pode fazer nestas áreas e o que é que nós, todos cidadãos, podemos fazer também para prevenir estas questões ligadas à saúde mental. O nosso trabalho anda muito à volta disto, Nelson. E se for por aí, o que é que cada um de nós pode fazer, coisas simples, eventualmente, para ajudar aqueles que necessitam desse tipo de ajuda? Nós, quando falamos de estratégias ligadas à prevenção no âmbito da saúde mental,
passa muito por uma autoproteção, não é? Começando logo por nós. E tendo aqui algumas estratégias de autoproteção, desde o nosso contexto profissional, a questão que hoje em dia se fala muito, por exemplo, de stress ligado ao trabalho, o burnout, a sobrecarga que as pessoas têm, portanto, ter aqui algum equilíbrio entre aquilo que é a vida profissional e a vida pessoal é extremamente importante, assim como depois algumas práticas que temos que valorizar cada vez mais, que promovem a nossa saúde mental, como o exercício físico, uma boa alimentação, horas adequadas de descanso, portanto, tudo coisas que nós todos sabemos e que o senso comum sabe, mas que depois muitas das vezes desvalorizamos e não pomos em prática. Portanto, começa logo por esse autocuidado ou essa autoproteção. Mas depois também há estratégias que devem ser implementadas, por exemplo, ao nível organizacional e nas empresas. E aí já estamos a falar de práticas em termos de gestão de pessoas, por exemplo, a forma como a liderança atua nas empresas, o tipo de horários que as pessoas têm, o tipo de funções que têm, portanto, tudo isto impacta na nossa saúde mental e é importante também percebermos que em cada contexto há sempre alguma coisa que podemos fazer para prevenir e sensibilizar as pessoas para estas problemáticas. E no dia a dia, esse é do ponto de vista da promoção, difusão, divulgação, sensibilização, mas no dia a dia, na vossa instituição, como é que atividades, ou que atividades, no fundo, que atividades é que a associação faz, ou como é que desenvolve a sua atividade, o seu funcionamento, para ir ajudando aqueles que os nossos precisam? utentes. Exato. Portanto, ao nível dos nossos utentes, portanto, nós temos várias atividades de reabilitação e reintegração na vida ativa, desde atividades de exercício físico, por exemplo, os nossos utentes têm ténis, têm música no conservatório, têm atividades de yoga, têm outras atividades, por exemplo, ligadas à informática. Todos eles têm um conjunto de atividades que lhes permite, no fundo, estar ativos e de certa forma também haver aqui alguma reintegração, não é, na sociedade destas pessoas. Depois, para além disso, temos algumas atividades mais socioocupacionais. Por exemplo, temos alguns dos nossos utentes e que têm atualmente em termos psicológicos, posso dizer que estão mais equilibrados e que a sua situação é mais estável, portanto, tiveram aqui uma evolução na sua reabilitação, o que lhes permite também, por exemplo, ter alguns programas ocupacionais e começar a ter até mesmo uma espécie de ocupação em empresas. Temos empresas que têm recebido alguns dos nossos utentes, por exemplo, para em determinadas atividades profissionais. Claro que não é uma atividade continuada, não é dos 5 dias por semana, mas, por exemplo, irem todas as semanas, um dia, 2 dias, consoante aquilo que é a sua capacidade e adequação da própria empresa também para os receber, mas é uma forma de, a pouco e pouco, estas pessoas se voltarem a sentir úteis na sociedade, que é aqui uma questão também muito importante, para que os nossos utentes voltem a sentir que são úteis e que isto também os ajude a reintegrarem-se na comunidade e, no fundo, no contexto onde estão inseridos. Isso também é uma coisa que a FARPA valoriza bastante e que temos trabalhado nos últimos tempos. Temporário, essa permanência na vossa entidade? Os utentes estão temporariamente na vossa entidade? Alguns temporariamente, outros já há alguns anos. Portanto, temos utentes que já estão connosco há bastantes anos. Temos alguns que vêm só, por exemplo, fazer algumas atividades em alguns dias da semana, que querem só fazer aquelas atividades. Temos outros que estão a semana toda connosco. Temos alguns que conseguiram reintegrar, neste momento, uma atividade profissional e deixaram a instituição, mas temos alguns, infelizmente, que já estão connosco há bastante tempo, que não conseguiram essa reintegração. Quando falamos dos utentes, estamos a falar, e nesse caso, em quantos lugares é possível ter utentes? Disse há pouco 13 utentes. É o número o máximo. que podemos ter. Neste momento estamos a tentar ter mais vagas, portanto, ter aqui uma possibilidade de receber mais pessoas, mas neste momento é aquilo que é possível, a autorização. E há muita pressão, há muita gente a pedir a vossa ajuda? Neste momento, se tivéssemos mais vagas, claro que sim, teríamos mais pessoas.
temos muitas solicitações, até mesmo referenciações depois de outras entidades ligadas à saúde, que referenciam a nossa instituição e depois nos contactam, mas efetivamente, portanto, nós somos uma IPSS e que temos regras que temos que cumprir da Segurança Social e não podemos ter connosco mais do que este número. Quem sabe, no futuro próximo, possamos fazê-lo e ter mais gente connosco na instituição, mas isso também depende do nosso próximo passo, que é mudar efetivamente das nossas instalações, que neste momento também não têm capacidade para mais pessoas. Nestas alturas estão situados aonde? Para as pessoas ficarem a saber. Nós estamos numas instalações que são cedidas, que ficam no Monte do Abade, portanto são umas instalações que ficam ali nas imediações do CNEMA, e que uma cedência que a proprietária nos fez há cerca de 20 anos, que o fórum já existe, e que é onde estamos até agora, finalmente, e com o apoio precioso do município, conseguimos também ter um novo local, e estamos em obras nesse local de requalificação do espaço e adaptação àquilo que é as necessidades da instituição, e que até ao fim do ano nos vamos mudar para esse novo local, portanto, que fica junto, por trás do presídio, aqui em Santarém. Vamos ficar... E é um local com mais condições, ou pelo menos para ter mais gente? Sim, portanto é um local que nos permite ter mais condições, ter outra proximidade também com a comunidade, que é muito importante, até mesmo para os nossos utentes, não é? O estar afastado daqui do centro também não permite às vezes que eles possam ter mais autonomia, e que para nós também é importante que eles criem mais autonomia na própria deslocação para a instituição, naquilo que podem fazer na cidade. Portanto, isso vai ser uma vantagem não só da melhoria que vamos ter em termos de instalações e mais condições para os utentes, para os nossos colaboradores, mas também o facto de podermos vir a receber mais pessoas em atividades, claro que sim. Quem precisa de apoio, o que é que tem que fazer? Bom, neste caso estão esgotados, estão cheios, pressupõe-se, mas ainda assim há trabalho, atividades a fazer só em termos do espaço físico da instituição, ou há outro trabalho que se pode desenvolver fora da instituição? Mesmo em termos de vagas, nós não termos capacidade para receber mais pessoas, nós não deixamos de prestar apoio a ninguém. Portanto, nós estamos disponíveis para desde dar informações, desde encaminhar, desde integrar as pessoas em algumas das nossas atividades. Portanto, nós não podemos ter permanentemente mais utentes, não é, no nosso fórum, mas se for, por exemplo, atividades, imaginem que temos uma pessoa que queria participar apenas numa determinada atividade durante a semana, isso é possível, porque não conta para estas 13 vagas permanentes. Portanto, isso nós temos essa possibilidade de fazer esse apoio. Portanto, nós estamos disponíveis, não diria 24 horas, mas quase por dia, através do nosso número de telefone. Portanto, os nossos técnicos atendem e estão disponíveis para ajudar naquilo que for preciso e encaminhar, muitas vezes o encaminhamento mais adequado e às vezes até clarificar algumas questões é o mais importante numa primeira abordagem. Daquilo que é a vossa experiência mais recente, como é que é a chegada dos utentes à vossa instituição? É de modo próprio, ou seja, vão ter convosco, ou são despistados por outras entidades ou pelo sistema de saúde e que depois são canalizados para vós? Portanto, nós temos tido várias situações, ou que são referenciados pelo Sistema Nacional de Saúde, pela psiquiatria, por exemplo, que fazia essa função aqui em Santarém, ou por outras entidades ligadas à saúde, mas também temos utentes que chegam através de contacto, no fundo particular, que chegam até nós, ou porque tem alguém que conhece o trabalho da FARP, ou porque recomendou, e temos alguns utentes que chegaram nessa situação. Quem vai chegando e olhando um pouco para a sociografia dos utentes, mais adultos, mais crianças, atualmente... Adultos. São todos adultos, portanto a nossa instituição neste momento só tem adultos, e o nosso trabalho sempre foi desenvolvido nesta lógica dos adultos, portanto são adultos. Masculinos, femininos?
mais homens que mulheres, portanto temos mais homens do que mulheres. Essencialmente. Sim. Mas de que região? Aqui da zona, enfim, Sim, do Conselho de Santarém, sim. O distrito também não tem mais lugares? Vamos lá ver, os nossos utentes são do Conselho de Santarém. Quando tivemos este projeto do Inclusivamente, íamos a outros concelhos, portanto, desde Cruz à zona do Cartacho, Chamuz, Calpiarça, portanto, íamos a vários concelhos aqui na região, Rio Maior. Neste momento, o nosso foco está só nos nossos utentes, portanto, naqueles que estão no nosso fórum socioocupacional todos os dias, apesar de estarmos a estudar a possibilidade de dar continuidade a este projeto. Portanto, era um projeto que era financiado por fundos comunitários e sem esse apoio, não é difícil para a instituição conseguir avançar e continuar este trabalho, mas juntamente com os municípios e também estamos a tentar perceber como é que podemos dar continuidade, uma vez que tivemos um trabalho junto de muitas pessoas ao longo destes quase 3 anos e que não queríamos que terminasse. Mesmo assim, dos adultos, são adultos mais novos, adultos mais idosos, ou seja, dentro daquilo que é o vosso trabalho, percebem que as pessoas na condição de terem a vossa ajuda passaram uma vida inteira a trabalhar e depois na fase final é que precisam da vossa ajuda, ou são utentes que no início dos seus desempenhos, da sua atividade laboral, pressupõe-se, é que são a maior parte dos vossos utentes? É assim, temos situações das duas situações. Portanto, temos pessoas que tiveram uma vida ativa e que em determinado momento da sua vida foram deparados com o diagnóstico de uma situação ligada à saúde mental, portanto, uma esquizofrenia, por exemplo, e tiveram que reorganizar a sua vida e recorrer à nossa instituição, mas também temos pessoas que já estão há muitos anos connosco, portanto, em que a patologia surgiu numa idade mais jovem, portanto, no início da idade adulta. Mas estamos a falar de utentes que uma média de idades acima dos 45 anos, portanto, estamos a falar de pessoas já que têm um historial de alguns anos ligado a estas situações. E depois é que a situação é de ajuda a partir da vossa entidade. Exatamente. Uma outra coisa que talvez esta agora uma série de perguntas um pouco mais tecnicistas, podemos dizer, mas não sei se a associação, e era isso que eu tentava questionar, tem essa percepção, ou se isso é em colaboração com as entidades técnico de saúde que podem fazer esse despiste, mas quando se diz que um doente, ou que há alguém doente e que precisa de ter apoio na área da saúde mental, já foi dito há pouco, pode ser o burnout, pode ser o stress, enfim, mas há indicações de terem utentes com um determinado grau de gravidade em relação àquilo que é a doença. Sim, nós temos na instituição, para além de termos uma técnica, uma psicóloga que faz o acompanhamento ao nível psicológico de todos os nossos utentes, nós temos sempre o historial clínico de cada um dos utentes, portanto, nós sabemos qual é que é a patologia de cada um dos utentes, quais é que são as recomendações para cada um dos utentes, para perceberem, a reabilitação vai ao ponto de nós ajudarmos os utentes na toma da medicação, instruí-los como é que o devem fazer quando não estão na instituição, levar os utentes a consultas médicas, portanto são tudo questões que no fundo fazemos um trabalho de ajudar na reintegração a todos os níveis, não só reintegração profissional quando é possível, mas também uma reintegração e um trabalho sociofamiliar destas pessoas e destas famílias. Isso remete ou pode remeter para aquela outra lógica anterior, há alguns anos bastante frequente, e agora perguntava-se também, os estigmas. As pessoas que
que chegam ou chegaram à vossa instituição vêm muito estigmatizadas? Há ainda um grande constrangimento social em relação a este tipo de pessoas que precisam deste tipo de acompanhamento? Ou as coisas atualmente estão menos difíceis nesse aspecto? Portanto, o estigma continua a existir. Eu diria que ao longo dos anos veio diminuindo, portanto já não temos o mesmo estigma que tínhamos há 10 ou 20 anos, mas continua a existir um grande estigma face à saúde mental e àquilo que é a doença do foro mental. E depois continuamos a ter também aqui uma questão, que é a saúde mental continua ainda a ser um parente pobre naquilo que é o nosso Sistema Nacional de Saúde. É uma realidade, não existem as estruturas necessárias para dar apoio ao que as pessoas necessitam, não é? E estamos a falar muitas das vezes logo do primeiro apoio, de um primeiro apoio ao nível de um psicólogo, de um psiquiatra. Não existem profissionais suficientes para dar resposta àquilo que são as solicitações da sociedade. E também este por um lado, não é? Portanto, acaba por ser aqui um problema que vai agudizar que muitas das vezes estas situações, quando são diagnosticadas, já está numa situação mais avançada do que seria desejável e se calhar que poderíamos ter feito um trabalho completamente diferente com a pessoa. Por outro lado, continua a existir este estigma, não só ao nível da sociedade, desde o individual às empresas. Não é fácil, às vezes, para um trabalhador ter, por exemplo, uma baixa médica por uma depressão, que é uma coisa muito vulgar. Portanto, a forma como o empregador, muitas vezes, olha para aquele trabalhador não é a mesma coisa do que se eu apresentar uma baixa médica, por exemplo, porque partiu um pé, não é? Portanto, a doença mental continua ainda a ter aqui algum estigma associado, algum preconceito, por E não como é ser que, algo visível também, não é? e como é que nós podemos ajudar a não estigmatizar, a combater o estigma? Há formas que possamos ir falando para ser mais fácil essa não estigmatização? O estigma, penso que se combate, a primeira medida é sensibilizar, falar sobre as situações. Portanto, e encarar este tema como um tema normal, como falamos de outro tipo de doenças. Se calhar há uns anos, quando se falava do cancro, por exemplo, também ainda havia muito este estigma e as pessoas evitam falar sobre o tema, mas são temas que temos que falar, não é? Só conseguimos ultrapassar o estigma e que as pessoas também se sintam à vontade, que é aqui que eu quero chegar, para pedir ajuda quando sentem que há essa aceitação social. Portanto, se eu sinto que esta temática não é aceita, eu vou ter muito mais dificuldade em pedir ajuda, ao nível individual, em casa, às famílias. Estou a pensar nos jovens, que há imensos casos hoje em dia de situações ligadas à depressão, situações ligadas, por exemplo, a tentativas de suicídio, muito ligado aos jovens. Temos números bastante alarmantes a nível nacional daquilo que são problemáticas da saúde mental e que temos que falar sobre este tema, não é continuar a fazer de conta que este tema não existe e que não é importante. Portanto, desde em casa os pais com os jovens, com as crianças, falar sobre este tema, falar sobre, muitas vezes com os jovens, por exemplo, sobre a parte das emoções, não é? Com as crianças acaba por ser muito isso. Porque é que se sente triste? O que é que sente quando tem determinada situação? Portanto, eu acho que sensibilizar e dialogar sobre o tema é das principais medidas que podemos ter. E depois também dar alguma formação, e aqui mais, se calhar, ao nível das empresas e de técnicos de outras áreas da saúde, da área da saúde numa lógica de referenciarem e mais facilmente referenciarem algumas situações, estarem alerta para determinadas situações, mas também nas empresas. Temos muitas vezes decisores e gestores e líderes que têm um desconhecimento destas temáticas, que próprio eles também continuam a estigmatizar, às vezes por acharmos que só acontece aos outros. E quando nos acontece a nós valorizamos de certeza. Está a dizer também que o contacto social é o mais importante nesse tipo de esbater essas barreiras que se vão construindo, esses muros que se vão construindo. Sim, o contacto social é importante, mas para além do contacto social, falar sobre a temática, falar porque é que a pessoa se sente assim, estarmos atentos a quem está ao nosso lado, não é? E percebermos que a pessoa não está bem e se calhar pode estar com algum problema que precisa de ajuda, precisa de um apoio especializado.
Tem-se constatado nesta área e na área da vossa influência que há tratamento desumano, como alguns relatórios apontam, tratamento desumano, abusos, enfim, como é que se pode, havendo, como é que se pode tentar ultrapassar isso? É também pelas questões anteriores, contacto, sensibilização, falar? Quando diz tratamento desumano, em que contexto específico, Nelson? Em termos gerais, os relatórios mundiais e nacionais apontam um pouco para algum tratamento, eu li por desconsideração do outro. Ok. E nesse caso, essa desconsideração leva a comportamentos de exasperação. Foi o que eu percebi, e por isso é que estava a tentar recuperar um Sim, bocado a ideia. algumas das questões que surgem, não é, ao nível da saúde mental passam muito também pelos relacionamentos interpessoais e pela forma, às vezes, como as pessoas, por exemplo, nas empresas, ter um chefe com um comportamento abusivo, autoritário, pode, em algumas pessoas, causar questões ao nível da saúde mental. Portanto, estes comportamentos mais abusivos face ao outro, de menos tolerância, de desrespeito, claro que sim, que podem criar no outro situações que venham a despoltar problemáticas ao nível da saúde mental. Diga. Não, ia colocar uma questão que, mais ou menos em termos nacionais, deverá ser por onde andam as tentativas de solução. A legislação, será a legislação suficiente ou a prática do dia-a-dia que vai mais determinando, e vocês têm que lidar, como já disse há pouco, com entidades nacionais onde há baias, há enquadramentos que é preciso ir cumprindo. A legislação aqui facilita, ainda não facilita, complica este tipo de assunto, no caso da vossa instituição, como a IPSS? Não, em relação, não é a legislação que complica, aqui a questão tem muito a ver com aquilo que a importância e a valorização que é dada à saúde mental. Portanto, ainda não existem, se calhar, entidades suficientes para dar resposta, ainda não existe a resposta suficiente para aquilo que seria necessário ao nível da saúde mental. Só ter uma instituição como a nossa no distrito que faz este tipo de... É redutor, não é? É pouco, Portanto, não é? é muito pouco. Portanto, só ter mais instituições, ter mais capacidade, o próprio Sistema Nacional de Saúde ter que dar outro tipo de respostas. Claro que aquilo que se vai fazendo e ao longo do tempo é tentar que exista outro tipo de respostas, mas neste momento ainda não são suficientes. Eu tinha aqui, estamos a começar a balizar o final da conversa, ainda tinha aqui ainda uma parte do funcionamento da associação e ainda nesta área. Ainda nesta área, um pouco mais geral, eu li num dos relatórios precisamente, ou numa das intenções em relação ao pensamento mais global sobre este tema, que era a saúde mental é um direito universal. Isto dito em 2023. A questão que me assaltou foi porque é que ainda se tem que dizer em 2023 que a saúde mental será ou tem que ser vista como um direito universal. É porque não é entendido assim? É por causa do estigma que falámos há pouco, não é? Há pouco, sim. Porque, efetivamente, e hoje, que sendo o Dia Mundial da Saúde Mental, há muitas notícias e se consultarmos algumas notícias, conseguimos ver, não é, a importância que hoje, não é, neste dia, é dado a estas questões. E se nós olharmos para algumas estatísticas que eu, por acaso, hoje tive curiosidade de ir ver, a doença, não é, relacionada com a saúde mental aumentou em mais de 30%. 30% de risco do que a doença física. Quer isto dizer o quê? Que estamos num momento da nossa sociedade em que cada vez mais temos pessoas com problemáticas ligadas à saúde mental, o impacto da saúde mental é enorme e continuamos a falar muito pouco sobre isso.
Portanto, eu acho que é aí que começa toda essa questão, Nelson, que temos que verdadeiramente trabalhar na sociedade e nas empresas, nas escolas, jovens, etc., sensibilizar para estas problemáticas, para que as pessoas estejam atentas a estas questões. Portanto, nós continuamos ainda, infelizmente, a estar muito focados naquilo que é a doença do foro físico. E que razões, como é que podemos tentar evitar este aumento que pode ser constatado através das estatísticas mais recentes? É um pouco por aquilo que fomos dizendo ao longo desta conversa, ou há ainda alguma outra razão para não haver mais 30% de pessoas a entrar nesta lógica do apoio à saúde mental? Há muito desapoio, dito de outro modo, há muito desapoio à saúde mental? Continua a haver? Continua a haver, portanto, por isso é que eu tenho debatido com a questão da sensibilização, e há um trabalho a fazer na sociedade, e este ano o tema da Organização Mundial de Saúde para as comemorações passa muito por isto, trabalhar as questões da saúde mental junto à comunidade, e as nossas comemorações em Santarém tentaram, de certa forma, dar resposta a isso e termos atividades para os vários públicos, porque é uma temática que nós temos que trabalhar e sensibilizar desde os mais pequenos até aos adultos das empresas. Portanto, é importante as pessoas perceberem que esta estatística vai continuar a aumentar se nós não estivermos atentos àquilo que é a nossa saúde mental. E começa individualmente por cada um de nós, se bem que às vezes podemos mais facilmente detectar nos outros que algo não está bem do que em nós próprios, como é óbvio. Mas é importante fazer algo para prevenir isso. Em termos da vossa instituição, enfim, e dependendo também do tempo em que se vai, em que a entidade vai desenvolvendo o seu trabalho, por ciclos, por momentos, mas podemos elencar uma, duas, três razões para atualmente haver mais este crescimento das pessoas a terem problemas ligados à saúde mental. Há razões objetivas para isso que possam ser elencadas? Sim, sim. Portanto, vamos lá ver. Muitas destas questões e do âmbito mais relacional têm muito a ver com também a sociedade. Portanto, temos um conjunto de situações no nosso dia a dia que fazem parte das nossas rotinas, que por um lado são uma vantagem, mas também têm desvantagens, não têm só benefícios. Por exemplo, começando pelos jovens, e hoje em dia fala-se muito desta questão da problemática dos jovens e dos telemóveis e daquilo que é, no fundo, o vício ligado a estes aparelhos. Portanto, trouxeram-nos benefícios, é um exemplo que nos trouxe benefícios, mas também nos traz um conjunto de desvantagens. Portanto, estas crianças deixam de relacionar-se mais com os outros, portanto, tornam-se mais solitários, mais sozinhos, menos relacionais, depois vão ter mais dificuldade, podem vir a ter mais dificuldade em lidar, por exemplo, com questões como a frustração, como o ouvir um não, quando forem adultos. Portanto, todas estas questões, desde a educação, desde aquilo que são os valores que são transmitidos, como é que na escola são sensibilizados para estas questões, tudo isto tem influência depois nas nossas vivências e pode ter impacto ao nível da nossa saúde mental, assim como nas organizações. Portanto, aquilo que hoje em dia, o ritmo de trabalho que as pessoas têm, a própria, por exemplo, as questões financeiras, que hoje em dia se fala muito também, não é? E de muitas famílias que não têm capacidade financeira para fazer face àquilo que são as suas despesas. Isto pode trazer problemas ao nível da saúde mental. Portanto, todas estas questões, não é? Ao nível da sociedade e aquilo que são as nossas vivências, podem ter este impacto. Portanto, temos que perceber como é que podemos, de certa forma, fortalecermos para conseguirmos lidar com isso. Portanto, que características e muitas vezes aqui até algumas competências do foro emocional para podermos lidar com estas adversidades, por exemplo. Há várias questões que se podem trabalhar. A grande adversidade que foi a Covid
ainda arrasta um conjunto de problemas ligados a esta área? Sim, portanto, a Covid ainda tem aqui algumas repercussões ao nível da saúde mental e algumas delas que se calhar não se vão se vir a refletir ainda mais tarde. Portanto, há muitas destas questões que não são imediatas e às vezes a pessoa, há pouco estávamos a falar dos nossos utentes, às vezes há situações que a pessoa vivencia, por exemplo, numa adolescência, no início de uma fase adulta, e só mais tarde, passado uns anos, por outro acontecimento qualquer, vir a despoltar então aqui alguma patologia ao nível da saúde mental. Há coisas que o efeito ou a consequência não é imediata. Claro que o Covid deixou marcas nas pessoas, deixou um conjunto de vivências que nem todos nós conseguimos lidar e resolver em termos psicológicos. Claro que depende da vivência de cada um, mas há muitas situações que ainda são resultado de uma pandemia, como é óbvio. Para ir finalizando a nossa conversa, eu perguntava, que é um pouco destas lógicas desta conversa, para também as pessoas começarem a irem percebendo como é que funciona, como vive a Associação AFARPA. Foi aquela festa que aconteceu, eventualmente alguns outros apoios mais pontuais. Hoje, no Dia Mundial da Saúde Mental, como é que se pode dizer que vai sobrevivendo a FARPA? Portanto, como qualquer IPSS, somos uma instituição que precisa sempre de apoios e, para além daquilo que é o nosso subsídio que temos ao nível da Segurança Social, estamos a falar de um valor que, como em todas as IPSS, não chega para aquilo que é o funcionamento de uma instituição e temos que ter outras atividades que nos ajudem a suportar aquilo que é o funcionamento. É um valor por utente, é isso? É um valor por utente, sim. Sim. E depois o resto que tem que arranjar, não? E depois o resto temos que arranjar. Portanto, a FARPA sempre teve na sua história ser uma instituição que sempre realizou vários eventos de angariação de fundos, portanto isso é algo que nós fazemos com muita regularidade. Este ano tivemos a sorte, e não posso deixar aqui de agradecer às Asas pela Vida, por terem escolhido a nossa instituição. Sem dúvida que este valor que vai reverter a favor da nossa instituição é uma grande ajuda e só temos a agradecer. Já sabe quanto é que foi o resultado? Ainda não sei, mas está para breve saber os valores. Portanto, e a todas as pessoas que participaram, que deram donativos, não só à organização, como é óbvio, mas a todos que colaboraram, nós só temos a agradecer porque efetivamente esta ajuda vai ser fundamental para nós terminarmos as nossas obras, como tínhamos previsto, e ainda durante este ano de 2023 estarmos nas novas instalações. Portanto, isso foi extremamente importante para a instituição. Essas duas perguntas. Essas instalações vão ter previsivelmente quantos utentes ou capacidade para quantos utentes? Portanto, estas instalações têm capacidade para mais utentes, mas não somos nós que podemos definir isso. Portanto, tem que ser uma avaliação da Segurança Social. E voltando aos apoios, que era a segunda pergunta, a responsabilidade social das empresas é uma coisa que se manifesta nesta área em termos de apoio ou nem por isso? Nos últimos anos tem-se notado mais esse apoio, portanto, e as pessoas estão mais sensíveis para estas questões dos donativos, não é? No âmbito da responsabilidade social ou até mesmo, às vezes, de serem nossos parceiros ou patrocinadores em alguns dos eventos que nós temos feito ao longo destes anos. Claro que gostávamos que houvesse mais essa receptividade e que as pessoas estivessem mais sensíveis a esta causa e também acho que quer a Festa Azul, quer os projetos que nós temos desenvolvido nos últimos anos, têm feito com que se fale mais da instituição e que seja também mais conhecida e isso também nos permite ter outras empresas que nos querem apoiar e nos ajudar e às vezes até mesmo pedirem o nosso apoio para fazermos ações de sensibilização nas empresas, que também já temos feito nos últimos tempos. Candidaturas, projetos para o futuro, em termos europeus, é uma coisa, é um fundo que para vocês
é mais ou menos aceitável que possam ir cumprindo e trabalhando com essas possibilidades, ou é uma área que a Europa não cobre em relação às candidaturas que eles têm? Temos a pretensão de continuar a concorrer a este tipo de apoios e efetivamente vamos continuar a fazê-lo, não é? Assim que seja possível e que abra candidaturas que a Farpa se possa candidatar. Claro que nem sempre a Farpa é elegível para esse tipo de projetos. Há projetos que são muito específicos para outro tipo de IPSS. Portanto, temos que, de certa forma, ir conseguindo candidatar-nos àqueles que há essa possibilidade, porque efetivamente são uma grande ajuda para a instituição. Aliás, para qualquer IPSS, estes fundos comunitários são uma mais-valia para podermos sobreviver. Disse há pouco que não havia psicólogos para triagem de pessoas com mais problemas nesta área. Eventualmente, depois também, utentes para a vossa instituição ou outras mais longe daqui. Mas, no vosso caso, tem funcionários também com essas competências ou não? Sim? A nossa equipa, na constituição da nossa equipa, portanto, nós somos uma instituição pequena, a equipa também é pequena, mas temos uma psicóloga e uma educadora social, assistente social, portanto, temos pessoas com determinadas competências diversas e funções também diversas que permitem abranger aquilo que são as necessidades dos nossos utentes e dar a resposta adequada. Desses profissionais, em termos da estrutura, quantos são? Nós temos 4 colaboradores. Nós temos 4 dia. colaboradores permanentes, sim. Dirigentes, dentro da lógica dos 13, ou coisa que valha, dos corpos gerentes, será isso? Sim. E associados? Portanto, pessoas de direção, Conselho Fiscal, Conselho Assembleia Geral e Conselho Fiscal. E depois associados, neste momento temos cerca de 50 associados, que também deixo aqui essa indicação, quem quiser contribuir, ser sócio da nossa instituição, convidava até, se calhar, a seguirem o nosso site. A Farpa tem um site que é www.farpa.pt, onde tem estas informações todas, desde os nossos projetos, a nossa atividade, como é que podem fazer para se tornar sócios. Portanto, toda esta informação está disponível no nosso site e teremos todo o gosto em que se juntem a nós nesta causa. Para finalizar, para além daquelas ideias de futuro, sobretudo o novo local, há mais ideias, projetos para o futuro? Ou agora o foco será mais a mudança de local? O nosso foco é a mudança de local e também darmos continuidade ao projeto inclusivamente. Pode não ser com esta característica, mas é um projeto que dê continuidade e que possamos continuar a trabalhar com aquelas pessoas e com os municípios. Muito bem. Não lhe roubo mais tempo, Filipa. Obrigado por ter participado e ter esclarecido este ponto de vista mais diretamente ligado ao assunto da saúde mental na nossa região e da cidade de Santarém. Hoje, a propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, que se comemora no dia 10 de outubro todos os anos, aqui a Presidente da Direção da Farpa a tecer as considerações que ficaram nesta hora. Também os agradecimentos a quem puder escutar aquilo que aqui foi dito e os agradecimentos também à doutora Filipa Martinho por esta oportunidade. Para os utentes do canal Tejanos, esperamos voltar na próxima semana com mais informações e outras conversas para chegar a mais gente, outras vozes, outros problemas, outros assuntos, outros temas que no nosso dia-a-dia vão fazendo o jus daquilo que é o viver na nossa região. Obrigado, até para a semana. Obrigada.